Apenas escute com atenção. Você já parou para pensar como seria um jogador perfeito? Que ataca como Leva no seu auge, que defende como Beckenbauer, habilidoso da mesma forma que o Zidane e forte em bolas aéreas? Parece loucura, mas esse jogador já existiu. Ele se chama Ruud Gullit. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre essa lenda, mas talvez não soubesse que ele foi até mesmo jogador e treinador ao mesmo tempo. Só que isso só foi possível graças à sua polivalência em campo. Se você dissesse a ele: Gullit vai jogar na lateral, ele jogava muito. Gullit vai jogar de atacante, ele seria artilheiro da temporada. Gullit vai pra trás como zagueiro, ele jogava com elegância e precisão. É como ele mesmo disse uma vez: não gosto de dizer que sou atacante, líbero ou meio campista. Eu sou um jogador de futebol. Onde eu puder jogar pra vantagem do time é minha melhor posição. Sim, todos nós sabemos que ele não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo mesmo jogando em uma das melhores eras da Holanda. E foram eliminados de forma épica na Eurocopa, dando lugar à Espanha. Porém, na Eurocopa seguinte, de 88, ele marcaria um dos gols da final, deixando seu nome na história a nível internacional. O que falar de um jogador que em 75 jogos pelo PSV fez 53 gols? O que falar de um cara que contribuiu na execução do futebol total e consequentemente na evolução tática do futebol? Foi como o comentarista Gert Crooks disse: Ruud Gullit é um grande jogador em qualquer padrão. Ele tem todas as habilidades, ele não tem medo de fazer as coisas com a bola, ele parece estar se aproveitando a cada segundo disso. Na minha opinião, é isso que torna um jogador ainda melhor que o Maradona. Cara, pra alguém colocar na mesma prateleira que o Maradona, tem que ser muito bom. Mas muito bom mesmo. E pra provar isso, o Gullit conseguiu o maior prestígio que um jogador poderia conseguir: o prêmio de melhor jogador do mundo em 87. Vamos focar no início de sua carreira até o momento em que ele se tornou jogador de nível internacional. Momento em que se transferiu pro Milan de uma maneira tensa e absoluta. Nascido como Ruud Gil em Amsterdã, filho de George Gullit, um imigrante surinamês que viajou à Holanda com a irmã Rijkaard, pai do Frank Rijkaard. George veio acompanhado também de sua mulher, Ria Gil. Ele trabalhava como professor de economia, enquanto Ria era zeladora do Rijksmuseum. A família vivia no bairro de Jordaan, conhecido por suas ruas estreitas e forte senso de comunidade. Só que sua família viria a se mudar mais pra frente. Começou a jogar futebol nas ruas de Rozendaartshaard, desenvolvendo suas habilidades em partidas informais com amigos do bairro. Essa experiência jogando nas ruas faria diferença no momento em que entrou na escolinha. O Didio iniciou sua jornada no futebol em 1970, juntando-se ao clube Junior Meers Boys, nos arredores de Amsterdã, onde desenvolveu suas habilidades. Só que, após se adaptar ao clube, sua família acabou se mudando para o bairro do Old West, onde Ruud começou a jogar ao lado de Frank Rijkaard, no DWS. E veja bem, lembre-se muito bem desse nome, Rijkaard, porque por obra do destino, eles se encontrariam novamente, ambos nos seus maiores auges. No DWS rapidamente se destacou, atraindo a atenção dos olheiros e jogando ao lado de futuros jogadores internacionais como Harry Koeman, Ronald Koeman e Wayne Kieft. Isso foi fundamental para seu desenvolvimento como jogador e faria uma grande diferença quando viria a se tornar profissional. Durante os treinos no DWS, Ruud começou a notar algo. Toda vez que ele perdia a bola, seu nome parecia comum e não tão impressionante quanto ele gostaria. Até que um dia, enquanto lutava para marcar um gol crucial, ele ouviu seu técnico chamá-lo pelo sobrenome de seu pai, Gullit. Naquele instante, dentro dele, acendeu. Gullit, pensou ele. Esse nome soa forte, memorável. Isso soa como o nome de jogador de futebol. Após aquele treino, ele decidiu fazer uma mudança. Ele se aproximou do técnico e dos seus colegas de equipe e disse com determinação: a partir de agora, eu sou Ruud Gullit. 22 de setembro de 1978, um momento histórico marcou a carreira de Ruud. Ele assinou seu primeiro contrato profissional com Haarlem. Sob orientação do técnico Barry Hudson, um ex-jogador do West Bromwich Albion, para o Gullit entrar para um clube profissional foi a realização de um sonho e o início de novos desafios. Determinado a mostrar seu talento, se destacou rapidamente e estreou pelo Haarlem com apenas 16 anos, em 19 de agosto de 1979, tornando-se o jogador mais jovem da história da Eredivisie na época. Durante a sua carreira no Haarlem, disputou 91 jogos na liga e marcou 32 gols, destacando-se como um dos jogadores mais valorizados do clube. Só que ao final dessa mesma temporada, o Haarlem não apenas se manteve na elite, mas terminou em quarto lugar na liga, garantindo uma vaga na UEFA Champions League pela primeira vez em sua história. Ruud Gullit teve a sua primeira convocação para a seleção nacional da Holanda em 1981, um momento marcante que coincidiu com seu aniversário de 19 anos. Era uma ocasião de celebração pessoal e também
também profissional, mas o jogo acabou sendo uma experiência agridoce para ele. Ele estreou em um confronto contra a Suíça. No entanto, o resultado não foi o esperado, com a Holanda sofrendo uma derrota por 2-1. Apesar do revés, a estreia do Gullit representou o início da carreira internacional. Ele só não sabia que essa oportunidade surgiria rapidamente, quando houve possibilidade de jogar na Inglaterra, especificamente pelo Arsenal e pelo Ipswich Town. No entanto, sua tentativa de se transferir foi frustrada quando os gerentes Terry Neill e Bob Robson que o recusaram. Terry Neill, em particular, expressou sua relutância em contratar Gullit, argumentando que $30 mil era um valor alto para esse garoto selvagem. Mas houve um clube que acreditou no seu potencial de maneira maravilhosa. Gullit teve uma nova oportunidade de prosperar quando se transferiu para o Feyenoord em 1982, e jogando por lá, elevou o nível do seu futebol, mas também sofreria de uma maneira terrível. No Feyenoord, rapidamente se estabeleceu como uma peça fundamental da equipe. Só que não foi como líbero não, e sim como meio atacante. O clube sempre precisava de alguém forte na frente, e acabei fazendo muitos gols. A troca de posição foi meio que culpa minha. Ele disputou 85 jogos na liga, e mostrou sua versatilidade e habilidade ao marcar 31 gols. Já no segundo ano de Feyenoord, em 1983-84, o Gullit jogou ao lado da lenda Johan Cruyff, que estava se despedindo dos gramados aos 38 anos. Essa temporada foi marcante, com o Feyenoord conquistando tanto a Copa da Holanda quanto o campeonato holandês. Gullit foi o artilheiro da Copa, marcando 9 gols. E ao final dessa temporada foi reconhecido como futebolista holandês do ano. É como Brian Glevel disse, Gullit é muito mais que um estrategista, ele é o futebol total personificado. Só que com destaque também vem o ódio. Gullit enfrentou um momento doloroso em sua carreira quando se tornou alvo de discriminação racial. Durante esse período, o técnico Disley Heitz supostamente se referiu ao Gullit como pretão e o criticou publicamente, acusando de ser preguiçoso. Depois da proporção que isso tomou, Disley Heitz defendeu suas palavras como um simples apelido, porém isso acabou custando seu cargo no Feyenoord. E após essa situação, Ruud Gullit experimentou outro momento devastador, só que foi dentro das 4 linhas. Durante a primeira fase da Eurocopa de 1984, a seleção holandesa estava prestes a garantir sua vaga para a segunda fase do torneio. Na última rodada da fase de grupos, tudo parecia favorável, pois a Holanda estava à frente da Espanha, graças ao critério de gols marcados. No entanto, o destino tinha planos diferentes. A Espanha precisava de uma vitória esmagadora por pelo menos 11 gols para tomar o segundo lugar da Holanda. Incrivelmente conseguiu uma goleada histórica por 12-1 sobre Malta. Esse resultado chocante permitiu que a Espanha se classificasse para a segunda fase da Eurocopa, deixando a seleção holandesa de Gullit fora do torneio. O momento da seleção holandesa não era bom, mas sua situação financeira se tornaria melhor do que já estava, e foi exatamente nesse ponto que ele consolidaria sua polivalência e seu senso tático. Após a trágica Eurocopa, Gullit fez uma mudança significativa em sua carreira ao se transferir para o PSV por cerca de 450 mil euros. Essa decisão não foi muito bem vista por todos, especialmente pelos torcedores do Feyenoord, que o acusaram de ser um lobo, motivado apenas pelo dinheiro. As críticas foram intensas, mas Gullit estava determinado a provar que sua escolha foi muito mais que uma questão financeira. No PSV, Gullit rapidamente mostrou seu valor, marcando um impressionante total de 46 gols em 68 jogos na liga holandesa. Sua habilidade excepcional, combinada com sua versatilidade e presença dominante em campo, foram destaques jogando como ala direita e posteriormente como líbero novamente. Foi como ele mesmo disse: depois eles precisavam de alguém na ala direita. Eu me saí bem na ala direita. Depois o PSV me queria como líbero. Através da sua polivalência, Gullit ajudou o PSV a conquistar 2 títulos consecutivos do campeonato holandês, em 86 e 87. Esses triunfos solidificaram a sua reputação como jogador de classe mundial. Foi no PSV que Gullit realmente se estabeleceu como uma estrela internacional, atraindo a atenção de clubes em toda a Europa. Até que um dia sua vida sofreu uma reviravolta inesperada. Gullit foi chamado ao escritório do PSV em Eindhoven. A atmosfera era tensa e carregada de expectativa. Ao entrar na sala, Gullit encontrou a figura imponente esperando por ele, Silvio Berlusconi. O ar parecia enérgico com a presença do magnata italiano. Seu olhar sugeria algo que estava prestes a acontecer. Gullit estava todo confuso e acabou perguntando: o que está acontecendo? Berlusconi logo respondeu: eu acho que você está vindo para o Milan. Até que em 1987, Ruud Gullit assinou com o Milan por uma taxa recorde mundial de aproximadamente 7,7 milhões de euros. A transferência foi um marco na história do futebol, sinalizando a determinação de Silvio Berlusconi
em reconstruir o clube e restaurar suas glórias dos anos 60. Gullit foi trazido para substituir o Ray Wilkins. Ao chegar no Milan, Gullit encontrou um ambiente repleto de lendas e futuros ícones. Paolo Maldini estava apenas começando sua carreira, mas já mostrava sinais de grandeza. Franco Baresi, que com sua vasta experiência era uma âncora sólida na defesa, e Carlo Ancelotti com sua inteligência tática. Entre os novos companheiros de equipe estava o Marco van Basten, com quem formaria uma dupla imbatível. Além disso, ele teve a alegria de encontrar seu amigo de infância, sim, aquele mesmo que eu te falei para guardar o nome, Frank Rijkaard, juntos em seu auge mental, físico, tático e técnico. Estavam prontos para fazer história no futebol europeu. O primeiro ano de Gullit no Milan foi um verdadeiro conto de sucesso. E como coroação de realizações, Gullit ganhou a bola de ouro, um reconhecimento de sua excelência e contribuição para o futebol. A honra de ser considerado o melhor jogador refletiu seu árduo trabalho por tudo que passou em sua carreira e vida, além de ajudar a reviver a grandeza do Milan, solidificando de vez o seu lugar na história do futebol. Porém, esse prêmio foi em consequência do que ele havia feito naquela temporada, porque nela enfrentou diversas dificuldades para se adaptar ao futebol italiano. A barreira da língua e as diferenças culturais tornaram o início desafiador. No entanto, sua habilidade e polivalência logo começaram a brilhar, e naquela temporada mesmo ajudou o Milan a realizar um feito memorável. Conquistou o Scudetto depois de 9 anos, marcando o retorno aos holofotes do futebol italiano. Inicialmente, o treinador optou por um trio de ataque composto por Wirtz, Marco van Basten e Gullit, que foi posicionado na ponta. Marco van Basten infelizmente sofreu uma lesão e o esquema mudou para 2 atacantes. A capacidade de Gullit de se adaptar e se destacar em diversas posições no ataque foi crucial para o sucesso do Milan naquela temporada. Como disse o Brian Glanville, líbero, atacante, meio-campista, chame como quiser. O que ele prova, jogo após jogo, é que é um jogador com alta técnica e verdadeira imaginação. Vale seu peso em ouro. Após um ano de sucesso no Milan, Gullit finalmente levou a Holanda a um título importante. Em 1988, sob o comando do lendário Ronald Michels, provedor do futebol total. A campanha da Holanda na Eurocopa de 88 foi marcada por momentos emocionantes e desafios intensos. Na semifinal, a equipe derrotou a Alemanha Ocidental por 2-1 em Hamburgo, uma vitória histórica que preparou o terreno para a grande final contra a União Soviética. Na final, Gullit desempenhou por 2-0. Gullit, como capitão da equipe, teve a honra de erguer o troféu, tornando-se o primeiro capitão holandês, dado por Ronald Michels. Isso aí era muito pouco para ele. Ele estava com sede de algo maior. E na temporada de 88-89, Rudi Gullit e Milan fizeram história ao conquistar a Champions League de maneira impressionante. Na final, o Milan enfrentou o Steaua Bucareste e triunfou com um sonoro placar de 4-0. Mas não se engane não, o Steaua Bucareste fez uma campanha muito boa com grandes goleadas. Mas ainda assim, o Milan era muito favorito pelo investimento, sinergia e intimidação que passava aos adversários. Oponentes intimidados por mim? Eu não sei sobre isso. Você teria que perguntar a eles. Acho que é importante que todos me tratem da mesma forma que qualquer outro jogador. E o Gullit brilhou intensamente, marcando 2 dos 4 gols, enquanto sua parceria imbatível com Marco van Basten se reeditava em grande estilo. Esse triunfo destacou o auge de Gullit no futebol europeu, liderando o Milan a um dos maiores sucessos de sua história. E daí, em sua temporada seguinte, iniciaria uma fase em sua carreira que não esperava. Isso porque, após atingir o auge da sua carreira com a vitória na Champions League de 88-89, Gullit enfrentou a pior coisa que poderia acontecer com o jogador. Sofreu uma lesão séria no ligamento do joelho. O diagnóstico foi sombrio. Ele ficaria fora até o final da temporada. Para um jogador no auge de sua carreira, essa notícia foi um choque profundo, o abalando psicologicamente. Os meses que se seguiram foram marcados por uma intensa reabilitação. Gullit enfrentou dor, incerteza e medo constante de nunca mais poder jogar no mesmo nível, mas estava determinado em se recuperar o mais rápido que ele podia. Finalmente, após meses de trabalho árduo, Gullit voltou aos campos, pronto para retomar a sua trajetória brilhante. E o seu retorno não poderia ter sido mais triunfante. Mesmo voltando de uma lesão seríssima, conseguiu ajudar o Milan a conquistar o bicampeonato da Champions League, sendo titular na final contra o Benfica. A sensação de erguer o troféu novamente foi uma mistura de alívio, alegria e realização. Isso destacou a sua importância, pois mesmo ficando fora de todo o torneio e jogando apenas a final, ainda assim mostrou sua maestria e guiou o time ao bicampeonato. Mas a jornada não parou por aí. Gullit e o Milan continuaram sua série de vitórias ao conquistar o Mundial de Clubes contra o Atlético Nacional, vencendo por 1-0. A recuperação de Gullit serve como um lembrete de que,
Mesmo nos momentos mais sombrios da vida, a perseverança e a paixão podem levar à sua redenção. Depois dessa conquista, sua carreira teve uma queda, mas que seria revivida quando jogaria e treinaria ao mesmo tempo na Inglaterra. Mas antes, na Copa do Mundo de 90, a Holanda enfrentou problemas internos que afetaram seu desempenho. Apesar de serem favoritas, houve disputas pelo comando técnico. Gullit e boa parte dos jogadores queriam no comando Johan Cruyff ou Ryan Michaels, mas a federação holandesa preferiu Leo Beenhakker. Gullit estava voltando de uma lesão no joelho, como havia dito antes. Ele não estava 100%, o que prejudicou o seu desempenho. A Holanda avançou para a segunda fase, mas foi eliminada nas oitavas de final pela Alemanha, que se tornaria campeã posteriormente. A derrota marcou o fim da campanha holandesa e dessa era de grandes jogadores. Também estava próximo ao fim de sua incrível passagem pelo Milan, mas ele ainda tinha muita lenha para queimar. Isso porque no ano de 1991, Ruud Gullit e o Milan continuaram a sua trajetória de sucesso, conquistando importantes títulos, tanto no cenário nacional quanto internacional. No campeonato italiano, o Milan dominou de forma impressionante, sagrando-se campeão de forma invicta. Gullit desempenhou um papel crucial na campanha, contribuindo com seu talento e experiência no sucesso da equipe. Além do sucesso na Série A, o Milan repetiu a dose no Mundial de Clubes, garantindo mais uma vez o título. Na final contra o Olímpia, o Milan não deu chances pro adversário, vencendo por 3-0. No quinto ano de Gullit no Milan, sua influência diminuiu. Ele teve menos oportunidades em campo. Isso ficou claro na final da Champions League contra o Marselha, onde ele não foi escolhido para jogar devido à regra limitando a colocar em campo apenas 3 estrangeiros, e o Milan perdeu. Com a mudança na dinâmica do time, o Milan colocou o Gullit no mercado. Embora clubes como o Torino e o Bayern tenham demonstrado interesse, as negociações não avançaram. Gullit acabou indo para o Sampdoria, buscando revitalizar sua carreira e continuar contribuindo para o futebol italiano. Na Sampdoria, Ruud Gullit teve 2 passagens distintas. Em 93, teve uma rápida passagem pelo Sampdoria, durante a qual contribuiu para a conquista da Copa Itália. Sua habilidade e experiência foram fundamentais para a equipe alcançar o sucesso na competição nacional. Mais tarde, em 1995, Gullit retornou à Sampdoria para uma segunda passagem. Durante essa temporada, ele teve um desempenho notável, marcando 15 gols ao longo do campeonato. Ele não se sentia mais motivado a jogar no futebol italiano, e no final da temporada de 95 mesmo, Chelsea o trouxe na esperança de trazer uma nova energia ao clube, juntamente com outros nomes como Mark Hughes e Dan Petrescu. O clube alcançou a semifinal da FA Cup, o que foi um dos pontos altos da temporada. No entanto, Gullit teve dificuldades iniciais para se adaptar ao novo time e à competitiva Premier League. Eu pegava uma bola difícil, controlava, quando abria espaço e lançava uma boa bola na frente pro lateral direito, ele não queria aquele passe. Depois Graham me disse: Ruud, seria melhor que você fizesse essas coisas jogando no meio campo. E com o passar do tempo ele conseguiu entender melhor o estilo de jogo da equipe e se adaptou tanto dentro quanto fora de campo. Gullit afirmou que Londres foi o lugar onde mais se sentiu feliz durante sua carreira. Ele se divertia jogando futebol. Toda vez que joguei pelo Chelsea pensei: belo jogo, belo estádio, grande público, e estou jogando bem. Mas também foi em Londres que teve o acidente onde Ruud danificou seu carro novinho em folha. Isso aconteceu após explodir de alegria ao ver os seus 2 filhos que havia chegado da Itália. Apenas alguns quilômetros para chegar ao centro de treinamento do Chelsea, perto de Heathrow, ele danificou seu Toyota Carina quando derrapou em uma estrada oleosa e bateu na traseira de um táxi londrino. Eu tive sorte, a polícia viu e disse que não foi culpa minha, porque a estrada estava oleosa. Quando eu pisei no freio, o carro simplesmente deslizou. Eles colocaram areia na estrada depois, e já era tarde demais para mim. Por muito pouco, o Gullit teria visto seus filhos pela última vez. Em 96, Gullit alcançou um marco importante ao levar o Chelsea ao título da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 26 anos. Mas impressionante ainda foi o fato de Gullit não apenas ter contribuído como jogador, mas também como treinador, desempenhando ambas funções ao mesmo tempo. Ele se tornou o primeiro treinador estrangeiro e negro a ganhar um troféu no futebol inglês. No entanto, sua passagem pelo Chelsea teve um fim abrupto quando foi demitido. Houve rumores de que o Gullit queria ser compensado adicionalmente por assumir 2 funções, mas a verdade sempre prevalece. O presidente na época, Ken Bates, revelou que a decisão foi influenciada pela personalidade e comportamento de Gullit. Bates afirmou francamente: não gostei da arrogância dele. Na verdade, nunca gostei dele. Após essa saída, Gullit passou a ser treinador no Newcastle e teve passagem até mesmo pelo Los Angeles Galaxy. Bom,
É isso que eu tenho pra falar hoje. Se gostou de saber sobre esse jogador incrível, também vai achar interessante a história de um jogador que poderia ter alcançado um grande sucesso no futebol, impressionando até mesmo Pelé, mas infelizmente caiu em mãos erradas. Vou deixar o vídeo em algum lugar na tela e te vejo daqui a pouco.